Muito boa noite, que alegria ter você aqui mais uma vez nesta sexta-feira. É um prazer poder nos encontrar no nosso programa Madrugada de Bênçãos. Acolhendo a você que é pai, que é mãe, você que são esposos, você que é família, juntando-nos aqui nessa grande família que é a Rede Século XXI. A sua presença, ela é fundamental para que o nosso programa aconteça de modo favorável. Um programa que parte do coração de Deus para nós. Sim, porque Deus preparou esse momento. Ele programou tudo isso para que nós pudéssemos estar aqui hoje. E já no início, eu quero rezar, pedir a Deus por todas aquelas pessoas que estão passando por alguma calamidade, pessoas que sofreram consequências sérias pelas catástrofes ambientais, pessoas que padecem, pessoas que ligaram durante todo esse dia aqui na Rede Século XXI para pedir orações. Eu quero, nesse instante, elevar o coração ao coração de Deus por intercessão de Maria, nossa mãe. Quero levar essas flores à Nossa Senhora em nome de todos nós que aqui estamos. Mãe querida, vós que sois intercessora nossa, acolhe a nossa prece e o nosso clamor e recebe, Senhora, esta homenagem. Somos como as pétalas dessas rosas que unidos formamos a grande beleza. Senhora, protege os filhos teus que passam por necessidades. Senhora, cobre com teu manto todos os que sofrem. Ajuda-nos a crescer na fé. Ajuda-nos a aumentar a nossa fé. Vós que sois o modelo de fé, ensina-nos a dizer sim ao Senhor e a acreditar, como tu acreditaste nas promessas de Deus. Te entregamos a todos que estão nesse momento conosco, nos acompanhando aqui pela Rede Século XXI. Vai, Senhor, a cada lar, a cada casa. Abençoa cada pai, cada mãe, cada esposo, esposa, filhos. E ajuda-nos a olhar nos olhos do teu Filho Jesus para fazer tudo aquilo que Ele nos disser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, a mãe de Jesus, é o grande exemplo de fé. Ela é o modelo da fé. Se nós quisermos ter ou citar um modelo daqueles que viveram na fé, Maria é o principal e único modelo de fé. A fé em perfeição personificada. Quando nós falamos viver da fé, nós podemos olhar para a vida de Maria. Maria, mãe de Jesus, uma jovem de uma pequenina aldeia chamada Nazaré, desconhecida, anônima, uma jovem que ninguém a conhecia, mas Deus a conhecia. E Ele foi lá buscar na pequenina aldeia de Nazaré aquela que fora preparada desde toda a eternidade para ser a mãe de seu filho. Mas Maria, mesmo tendo sido preparada, sendo toda de Deus, Maria não tinha a plena consciência da sua missão como mãe do Senhor. Maria, ela era uma mulher, uma jovem, uma menina, como tantas outras daquela aldeia, daquela região, como tantas meninas dos nossos dias. Mas, em um momento de sua vida, Maria faz uma opção fundamental a partir do diálogo com a palavra. A palavra de Deus foi ao encontro de Maria para que ela pudesse dizer sim ao projeto de Deus. E São Lucas, no seu Evangelho, nos diz: o anjo do Senhor foi enviado a Nazaré da Galileia
a uma jovem chamada Maria, prometida em casamento a José. E o anjo, ao chegar, ele sauda Maria e, saudando-a, diz: Ave cheia de graça, plena de graça. E Maria escuta essa voz do anjo e escuta aquilo que ele tem para falar. Aquela voz, aquele recado é a própria palavra de Deus. Maria trava um diálogo com a palavra e, a partir da compreensão da palavra, Maria diz: sim, sim, faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela acredita que Deus tem um projeto para a sua vida. Ela acredita que Deus fará o melhor no seu viver. Ela não tem certezas. O anjo não lhe deu certezas. A palavra não lhe deu certezas. Apenas a palavra convocou Maria para uma missão. E ela disse sim. Ela disse sim como resposta fundamental. E a resposta fundamental traz várias consequências ao seu entorno. Pelo batismo, todos nós somos chamados a viver uma vida de fé. Pelo batismo, nós somos chamados a uma entrega total e absoluta a Deus, porque somos dele, pertenças dele. E a fé é este elemento fundamental no ser humano. Viver a nossa fé significa viver a confiança naquilo que nós não vemos, não conseguimos tocar, não conseguimos apalpar, mas acreditamos. E nos jogamos na escuridão, sabendo que Deus ali está à nossa espera. E quando eu falo jogarmos-nos na escuridão, significa dar um passo sem saber o que está nos aguardando. Como Maria. Maria disse sim, eu aceito ser a mãe do Filho de Deus. Mas ela não tinha a clareza de toda a dinâmica, de todo o drama que seria ser a mãe de Jesus. Como mãe, Maria viveu uma vida confiante em Deus, porém uma vida preocupada. Preocupada porque, diante da dinâmica do Filho Jesus, quando muitos queriam matá-lo, quando muitos queriam condená-lo, Maria ficava aflita, com o seu coração aflito. Claro, Maria é mãe, e como toda mãe, Maria se preocupava com Jesus. Tanto é que em um dos evangelhos nós vamos ver Maria indo ao encontro de Jesus. E Jesus recebe o recado dizendo: olha, tua mãe e teus irmãos estão aqui querendo falar com você. E Jesus responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos os que fazem a vontade de Deus. Que resposta magnífica, absoluta. Maria fez em tudo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus significa se lançar nas mãos de Deus com confiança, sem esperar nada, apenas confiante que Deus ali está. Meu irmão, minha irmã, a fé é este elemento que não pode faltar na nossa vida. Eu fico muito preocupado quando encontro algumas pessoas que dizem não ter fé, que se nomeiam ateias. Pessoas que professam uma descrença. Penso eu, meu Deus, em que ou no que essas pessoas se sustentam diante da vida? Como que elas fazem para viver? Sim, porque a fé, ela nos dá essa clareza de que diante da vida nós nos agarramos em um Deus que é tudo para nós. E que mesmo que aconteçam coisas indesejáveis, mesmo que venham noites escuras, ventos tempestuosos, Deus está conosco e nos fortifica. Recordemos quando os discípulos partem para o outro lado da margem do mar
da Galileia sem Jesus. E naquele meio, a ventania começa e tudo começa a se tornar tenebroso. E os discípulos têm medo daquela tempestade. E Jesus vai ao encontro deles caminhando sobre as águas e manda que a tempestade se acalme. Mas Pedro, naquela situação, diz: Mestre, se és tu, mandas que eu vá ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus diz: vem, e ele vai. Só que no meio do caminho, Pedro teme. E o temor é a quebra da fé. E quando Pedro temeu, ele afundou. Assim também somos nós. Diante da vida, nós somos chamados a ter fé. Jesus nos chama. Não podemos ceder aos temores. Ceder aos temores significa nos tornar fracos diante da vida. E nós não podemos ser fracos, porque nós temos um Deus que é forte. Nós temos uma força muito maior que nos joga para frente, que nos impulsiona, que nos lança. E essa força, para nós cristãos, chama-se Deus, o Deus de Jesus Cristo. O Deus que nos enviou o Filho, Deus amor, aquele que é, aquele que foi e aquele que sempre será. Algumas vezes, a nossa fé, ela fica pequena, ela diminui. Algumas vezes, nós nos sentimos homens e mulheres sem fé e achamos que Deus nos abandonou, que Deus nos deixou e deixamos de acreditar porque aquilo que a gente pede, aquilo que a gente deseja não acontece. E fé é isso. Fé é permanecer firme, permanecer em pé diante da vida, mesmo quando o milagre que eu peço não acontece. Mesmo quando as coisas que eu quero, elas não vêm como eu quero. Fé é isto, é saber que mesmo que a minha vontade não se faça, a vontade dele, de Deus, é presença na minha vida. E eu acredito, e eu permaneço. E eu vou assumindo a configuração com aquele Deus que vai me dando um caminho novo, uma vida nova. Porque aquela mudança indesejável, aquele acontecimento não querido, aquele fato completamente distorcido da minha vida, pode ser a chave para a mudança fundamental do meu viver. E aquele homem de fé, aquela mulher de fé, são as pessoas que aproveitam das oportunidades que a vida lhe oferece para fazer novo o modo de viver. Isso é fabuloso, isso é maravilhoso, porque a fé é um dom de Deus e todos nós recebemos. Porém, esse dom, ele deve ser cuidado, esse dom deve ser alimentado, esse dom deve ser cultivado, tal qual uma pequenina planta, uma semente. Se nós não cuidarmos dessa semente de fé que Deus plantou em nosso coração, nós vamos viver iguais a um barco no mar, sem vela, sem saber para onde ir. E quando nós não sabemos para onde ir, não há vento que nos ajude a navegar. Homem e mulher de fé são aqueles que sabem onde querem chegar. E o nosso destino final, o nosso porto seguro, é Deus. E é para Deus que nós caminhamos. E sabendo que é lá que nós queremos chegar, os ventos que soprarem, nós vamos ajustar a nossa vela, que é a fé, para que ela nos conduza ao nosso porto seguro, ao nosso Deus. É Ele quem nos abraça com amor de Pai. É Ele quem acalma a tempestade. É Ele que, mesmo parecendo não estar presente na nossa vida, quando tudo é silêncio, quando tudo é escuridão, quando tudo se faz um breu, é Ele quem nos acalenta, é Ele quem nos acalma, é Ele quem nos impulsiona para uma vida nova. Viver na fé. Viver na fé. Durante os últimos meses, desde o ano passado,
até este ano, nós estamos presenciando grandes catástrofes ambientais no nosso país. E isso faz com que muitas pessoas sejam tocadas ou sofram a partir dessas tragédias. Podemos dizer, onde Deus estava que não viu isso? Ora, Deus ele não pode mexer na ordem natural das coisas, na ordem criada, na ordem da criação. Deus, ele viu que tudo era bom na criação e fez a criação de modo perfeito. Dado a irresponsabilidade da humanidade em não preservar a natureza criada, nós sofremos. E Deus sofre conosco quando somos acometidos por tragédias, tal qual a tragédia que aconteceu em Mariana, tal qual a tragédia que aconteceu aqui no estado de São Paulo, quando enchentes deixaram muitas pessoas desabrigadas, até vidas foram ceifadas. E isso nos toca profundamente porque Deus está ali também sofrendo. Sofrendo com aqueles que perderam tudo, sofrendo com aqueles que perderam pessoas, que perderam vidas. E é diante disto, desta dura realidade que é o viver, que a fé nos coloca firmes, que a fé nos devolve, que a fé nos coloca em pé. E aí nós vamos voltar para o início desse programa, quando falávamos de Maria. Maria, a mulher de fé. Maria, a mãe da fé, o exemplo primeiro da fé. Ela que desde Belém até Jerusalém esteve com seu filho. Ela que, aos pés da cruz, estava de pé. E essa postura de Maria significa a coragem da mulher escolhida por Deus, de estar ali firme e confiante de que Deus tem algo melhor, que a vida não para diante da morte, mas que a força de Deus fará o milagre acontecer. O nosso tema de hoje é este: viver na fé. E viver na fé é acreditar. Acreditar e acreditar. Acreditar sempre e unicamente que Deus, Ele está conosco e nos impulsiona. Participe conosco, ligue para nós e dê o seu testemunho. Certamente você tem alguma história, algum fato na sua vida, algum acontecimento no qual a fé foi fundamental para que você superasse. Você deve ter algo aí na sua vida que você possa partilhar conosco para nos dizer como você superou momentos difíceis com fé. A vida sem fé, ela é uma vida vazia. E viver com fé nos devolve a dignidade de filhos de Deus. Ligue para nós, 0 operadora 19 3871 9620 e participe conosco. Participe também pedindo orações através desse telefone. Você liga, participa ao vivo, fala, pede orações, porque eu vou colocar o seu nome lá na urna das mãos ensanguentadas de Jesus. Lá na urna, para que você receba as graças vindas de Deus através das mãos do Senhor, das mãos ensanguentadas de Jesus. Mas se você preferir, você pode também entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Mande sua mensagem. O nosso WhatsApp é 19 9967 55600. 19 9967 55600. E você participa conosco, inclusive, para se tornar um novo sócio. Você pode ser um sócio na fé, hoje. Hoje, quando o nosso tema é viver com fé, você pode hoje se tornar um sócio na fé. Ai, padre, eu não posso, eu ganho pouco, eu não tenho condições, eu tenho milhares de compromissos.
mas a fé que você tem no seu peito fará você dar o testemunho, se tornando um sócio. Na fé, eu acredito que o pouco que eu tenho ajudará muitos a crescer na fé. E a Rede Século XXI é isto. É esse instrumento de Deus para fazer com que mais homens e mulheres cresçam na fé, solidifiquem sua fé e, com fé, sigam o caminho. É para a frente que se anda, porque as águas do rio nunca voltam. É para a frente, é para o mar que elas correm. E tal qual as águas correm para o mar, nós também corremos para Deus, que é o nosso mar. E nós já vamos atender a primeira ligação da noite, com este tema Viver com Fé. Alô? Alô, boa noite, padre. Boa noite! Tudo bem? Como o senhor vai? Tudo jóia, e o senhor? Melhor agora, com vocês aqui pela Século XXI. É a primeira vez que eu participo. Primeira vez? Qual é o seu nome, minha querida? É Peinha. Da Maria onde? Da Penha. Eu sou de Nova Venécia, Espírito Santo. Olha só, Maria da Penha, carinhosamente Peinha. Padre, eu liguei especialmente para pedir oração para minha família, para meus vizinhos também, né? Certo. E para você, para o senhor aí também, para vocês aí Muito obrigado, Século Penha. XXI, né? Que é uma emissora muito, nossa, especial para mim. Que bom, ficamos felizes. E essa atitude sua, Peinha, de pedir orações, é uma atitude de fé. É viver com fé. Você não acha? Com certeza, lógico. Para mim, o Século XXI é a minha preferida. Nossa, todo dia eu assisto. Que maravilha. Ficamos felizes com a sua ligação. Eu mais ainda. Com a sua participação e rezamos por você, minha querida. Que Amém. aí desde o Espírito Santo nos acompanha, nos dá a graça da sua audiência e participa conosco, crescendo juntos na fé. Que o bom Deus a abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Peinha, viu, pela sua ligação. Maria da Penha. Que Deus abençoe. E já temos outra ligação. Alô? Alô? Tudo bem? Tudo bem, padre? Com quem eu falo? É o Marcelo de Itatiba. Tudo bem, Marcelo? Muito bem-vindo. Obrigado, o senhor também seja bem-vindo. Sua bênção, padre. Deus o abençoe. Então, padre, eu estou ligando porque eu estou passando por vários motivos de tristeza, de perca. Entendo. Eu perdi a minha avó agora há 3 meses, ia completar 100 anos. 100 anos? 100 anos. Ela estava Olha, que... boa, mas aí de repente deu problema no intestino, ela foi internada às pressas. Ela morreu 3 dias antes de completar 100 anos. Então eu tive um amor muito grande, como ela me criou, tudo. Estou tão emocionado de falar porque... Eu entendo, Marcelo. É uma perca muito grande. Claro. E para ajudar, eu terminei um relacionamento de 15 anos em seguida agora. Perdi meu emprego. E eu não sei mais o que fazer, sabe? É só mesmo a fé, eu assistindo o teu programa e pedindo a Deus que me ajudar, que me dê força, né? Porque eu já estou assim, sem destino, sem saber o que fazer na minha vida. Que é tanta perca e é difícil superar, né? Marcelo, nós sabemos que as perdas, elas são de fato feridas abertas no nosso caminho de viver, no nosso caminho da vida. Se nós pararmos nas perdas, nós de fato não vamos para frente. Porque quando uma cratera ela é aberta, a nossa tendência é recuar. Mas precisamos, com todo jeito, ultrapassar esses momentos, não esquecendo, não fazendo de contas que não existiram, mas compreendendo que as perdas, elas fazem parte do nosso viver. E que nós somos obrigados pela vida a continuar a viver. A sua avó teve uma vida linda, 99 anos, 3 dias para fazer 100 anos. Isso é graça de Deus. A morte, ela faz parte do nosso contexto de vida. Nós começamos a morrer desde que nascemos.
Nós começamos a fazer experiências de morte desde o nosso nascimento, quando deixamos o útero seguro de nossas mães e vamos para o mundo. E a partir daí já começamos a fazer a experiência de perdas. Então, há perdas que são de fato previstas e a morte é uma dessas. Em qualquer tempo é dolorido perder quem se ama, porque nós não queremos deixá-los partir. Mas aqueles que saem das nossas vidas, eles não saem do nosso interior. Aqueles que saem pela morte, pelo caminho da morte, eles não nos deixam. Eles fazem um novo caminhar, diferente do nosso. Então essa perda, ela é compreensiva, é dolorida, mas ela vai se ajeitando. Com relação ao seu relacionamento, nós sabemos que nem sempre aquelas pessoas que a gente convive ficam conosco para a vida toda. Todos têm a liberdade de escolher ficar ou não. E mesmo que amemos muito, o nosso amor deve ser muito maior que o desapego, ou que o apego, melhor dizendo. E esse amor dá liberdade para que aquilo que foi, vá. Aquilo que nós amamos deve ser tratado com liberdade. Então, outros relacionamentos poderão vir. Não vamos dizer se melhores, se piores, mas esteja aberto a novas pessoas que poderão somar a sua vida. E com relação ao seu emprego, nós sabemos que o Brasil vive uma crise profunda, econômica e política. E que esta realidade ela é dura diante de muitas famílias. E agora chegou até você. Mas não pode perder a fé de que vai melhorar. Não pode. O desânimo rouba os nossos sonhos e retira a nossa vontade de viver. Não deixe que a fé morra dentro de você, mas acredite que amanhã será um novo dia e Deus está com você. Meu amigo, Deus te abençoe. Rezamos com você e por você. E também rezamos por cada um dos que estão aqui conosco, nos dando a alegria da audiência. Por isso não sai daí. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos em instantes. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fales